Olha só, exclusivo, hein, gente? Falando em mulheres, inquérito do Frederico Wassef, ex-advogada do Bolsonaro, contra Heloísa de Carvalho, filha do ex-guru bolsonarista Olavo de Carvalho, é arquivado e a Folha Democrata foi citada nessa ação. Repercussão do nosso jornalismo. Vamos acompanhar aqui. Por Pedro Zambardo, editor. Tem os documentos da polícia aqui, tá, gente? Frederico Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, pediu uma investigação policial contra Heloísa de Carvalho, filha primogênita do ex-guru bolsonarista Olavo de Carvalho. A pedido do Ministério Público e acatado pela Justiça de São Paulo, o inquérito foi arquivado no dia 17 de setembro de 2025. Diz aqui o documento policial, tá? Tendo a autoridade policial concluído pela inexistência de qualquer crime, e da mesma forma foi o parecer do Ministério Público, que se manifestou pelo arquivamento da investigação que foi acatado e determinado pelo Poder Judiciário, restando comprovado de forma inequívoca e incontestável a sua absoluta inocência. No processo, o Wassef utiliza uma reportagem da Folha Democrata para pedir a investigação de Heloísa. Veja o trecho que tivemos acesso. Informa a vítima comunicante que Heloísa de Carvalho filmou e fotografou à frente do escritório de advocacia carros que ali estavam parados, passou para a imprensa as imagens, inclusive com a placa do escritório de advocacia, e deu título negativo para o seu jornalista amigo, o Wassef. Deixa eu contar uma coisa para você, tá? Eu não sou amigo das minhas fontes, Wassef. Eu não sou amigo das minhas fontes, Wassef. É claro que eles iam nos mencionar para tentar nos esculhambar, né? Mas eu ri disso aqui. Porque eu não sou amigo da Heloísa, gente. A Heloísa é uma personagem importantíssima da história nacional. E o que ela fala repercute porque ela afrontou o pai dela, que tem uma máquina de ataque dentro da extrema-direita. O pai falecido dela, Olavo de Carvalho. Então, meus caros, eu não sou a jornalista amigo, Wassef. Mas normal, né? Você que gosta de ir para cima de jornalista, né? Você fez isso com a Juliana Dalpiva, nossa colega. Em sua matéria jornalística encomendada, a matéria não foi encomendada, eu não ganhei nada da Heloísa, tá? Você vai ter que... Na verdade, se eu tivesse um jurídico mais forte, eu ia pedir para você provar isso aqui. De movimentações estranhas no imóvel de Wassef. Tá tudo escrito aqui, tá, gente? Aí tem ele acusa a imprensa de fake news. A Folha Democrata informa que não faz matéria jornalística encomendada e tem uma relação de jornalista e de fonte com Heloísa de Carvalho. Assim como ela deu informações importantes sobre a localização de Fabrício Queiroz, ex-faz-tudo de Bolsonaro, encontrado escondido no escritório de Wassef. Heloísa foi defendida pela advogada Thalita Camargo, advogada que inclusive estava no processo dos irmãos dela. E reproduzimos abaixo a reportagem mencionada por Wassef em 2 de agosto de 2024, em sua ação contra a filha de Olavo de Carvalho. Exclusivo, movimentações estranhas no imóvel de Wassef, o anjo de Bolsonaro, em Atibaia. A sempre corajosa, destemida e curiosa Heloísa de Carvalho, filha primogênita do guru, Olavo de Carvalho, esteve hoje na frente do imóvel do advogado Frederico Wassef, defensor da família Bolsonaro. Heloísa já esteve perto desse imóvel quando ele abrigou o ex-faz-tudo do ex-presidente, Fabrício Queiroz. As informações foram dadas com exclusividade à Folha Democrata. Heloísa diz que o Wassef trocou o portão de madeira vazado por um de ferro fechado. Tem algo sendo escondido? Fora a mudança ao redor, um carro estava estacionado na frente, mas não era da polícia. A última notícia sobre o Wassef envolve investigações. Em dezembro de 2023, a operação da Polícia Federal teria descoberto, a partir do depoimento do advogado Frederico Wassef, que o relógio Rolex, vendido e recomprado por associados do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou pelo imóvel de Atibaia, onde o Wassef escondeu Fabrício Queiroz, pivô do esquema das rachadinhas do gabinete de seu filho Flávio Bolsonaro. Heloísa sabia de algo estranho no imóvel de Frederico Wassef antes de todo mundo. Um ano antes de Queiroz ser encontrado pela polícia e ser preso, Heloísa de Carvalho viu as movimentações estranhas em Atibaia e tentou avisar todos os jornalistas que conseguiu. Quem relatou isso foi o jornalista Denis Russo Burgerman, na revista Época, que foi descontinuada em 20 de junho de 2020. O que diz o Denis? Era 4 da manhã do dia 17 de maio de 2019 e eu estava fritando na cama do beliche com insônia. Meus olhos tinham aberto e de repente fui invadido pela angústia com o futuro do meu país e meus filhos tão longe. Eu estava viajando sozinho na cidade com maior concentração de consoantes que já conheci.
Ljubljana, na Eslovênia, onde fui participar de um evento sobre desinformação e o futuro do jornalismo. O evento era interessante, mas na verdade a viagem tinha um pouco de fuga. Eu tinha sido acometido por uma crise de ansiedade e um desejo enorme de estar longe do Brasil por uns tempos. Em parte, isso era reflexo da situação política, com o Bolsonaro presidente e o estado de crise permanente já instaurado. Mas, para mim, havia um elemento extra. Um mês antes, o escritor Olavo de Carvalho havia publicado uma foto da minha casa e incitado seus seguidores a virem aqui averiguar se o difamador profissional Denis Russo Burgerman ainda mora nesse endereço. Eu tinha passado meses acompanhando Olavo intensamente nas redes e assistido suas aulas online por conta de uma reportagem de capa que escrevi para a época. A experiência me afetou mais do que eu imaginava depois de meses convivendo naquele ambiente paranoico. Eu comecei a me sentir paranoico também. Achei que ia ser bom viajar e me desconectar um pouquinho. Gente, é isso aí, Cláudio. Bolsonaristas são covardes. Vamos fechar essa meta de superchats. Faltando 137. Olha só como o nosso trabalho repercute, gente. Frederico Assef atacou a Folha Democrata por conta do bom trabalho que a Heloísa fez enquanto fonte e eu fiz enquanto jornalista, trazendo para vocês as informações aqui. Vibrou meu celular, me dando a desculpa que eu precisava para pegá-lo no criado mudo e iluminar o quarto do albergue. A mensagem apareceu no WhatsApp em letras todas minúsculas. Olha, eu não sei se eu tenho um furo. A remetente era Heloísa de Carvalho, filha de Olavo e inimiga jurada dele, rompida há anos, sob uma montanha de acusações, inclusive de que o pai é um psicopata. Conhecemos-nos por WhatsApp depois de uma publicação da matéria, ela tinha gostado, eu tinha algumas curiosidades sobre lacunas que ainda não haviam se encaixado. Havíamos inclusive marcado um café uma vez, mas foi bem no dia que Olavo começou a me ameaçar veladamente e eu tive que cancelar, porque precisei ir para a delegacia. Seguimos papeando de tempos em tempos, mas nunca havíamos nos encontrado. Denis, eu já tinha encontrado com a Elô. A mensagem seguinte veio toda em caixa alta, mas tem indícios. Sobre o quê? Sobre o Queiroz. Uau! Quais? Perguntei. Ele está na casa do lado da que eu cuido. Obviamente não voltei a dormir, segui a conversa, fisgado, alimentado com gosto, meu desejo ansioso de reconectar no Brasil, mas disse a ela que eu estava longe, que demoraria a voltar, e que não havia muito que eu poderia fazer com a dica. No fundo, confesso, eu não acreditei muito. Parecia meio absurdo que dois núcleos tão distantes da novela que vivíamos se tocassem num bairro residencial em Atibaia. E embora as minhas conversas com Heloísa, ela sempre parecesse uma pessoa racional e coerente, eu já não sabia de mais nada. Ela dizia que era espionada pelos seguidores do pai, o que poderia explicar o fato dele ter me atacado justamente no dia em que eu iria encontrá-la. Podia ser verdade, mas será? Sendo filha de um paranoico tão dado a ilusões, talvez eu tenha inconscientemente concluído que essas coisas pudessem transmitir em família. Ontem, quando acharam Queiroz, eu escrevi para Heloísa, você bem que havia dito que ele estava aí, né? Ela me contou que deu a dica para vários repórteres de vários veículos, nenhum acreditou. Agora eu acredito. Fabrício Queiroz foi para aquela casa mais de um ano atrás, quando os Bolsonaro ainda juravam que haviam cortado qualquer contato com ele. Denis escreve muito bem, tá? Ele foi diretor, acho que diretor ou editor-chefe da Super Interessante. E é um baita jornalista, um ativista pelo meio ambiente e um amigão da Elô. Mas eu sou mais amigo da Elô, tá, gente? E a gente tem vários jornalistas que estão cobrindo essas questões todas e a gente está nos acompanhando. Marley mandou, já esqueceram do escândalo do Ciro Nogueira? Eu gravei corte sobre isso ontem, Marley. Esqueci de nada não. Aliás, puta furo do ICL, do UOL. Achei bom o trabalho deles, mas gente, não vamos ficar instigando rivalidade dos canais, tá? Aqui é a Suíça dos canais, sobretudo os progressistas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.